Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha que Rodrigo Garro vira dúvida de última hora para Ramon Dias. Os convocados chegaram com desgaste, hein? Problemas para o derby? Vamos falar da escalação e da projeção para o jogo? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos junto. Tava tudo tranquilo, né? A gente falava todos os dias aqui da preparação para o clássico, né? Treinamentos intensos, muitas vezes em 2 turnos, trabalhos táticos, né? Nesse período sem jogos, de 11 dias, mesmo sem os convocados. O Rodrigo Garro, um jogador que demanda a atenção, trabalhando em 2 turnos, em 2 períodos, recebendo, né, um controle de carga aí para que ele estivesse à disposição, preservado do primeiro jogo. Pois bem. É um problema que precisa ser mais averiguado e mais investigado. Estou falando nisso para a sequência da temporada e da carreira do Rodrigo Garro, né? Porque essa exigência do futebol muitas vezes faz com que o jogador não consiga tempo de recuperação e ele precise, mas é uma decisão, mas é um jogo importante, o cara fica lá, toma uma infiltração, vai pro jogo e às vezes vai agravando o problema. Eu não sou médico, eu sou leigo, eu só estou observando os fatos. E os fatos é de que o Rodrigo Garro não consegue curar esse problema. E isso vem desde o ano passado. Ele já ficou um tempo nesse ano ausente de tudo isso, né, se preparando, perdendo praticamente a pré-temporada, teve um problema pessoal, é verdade, mas a lesão o tirou de boa parte do início do ano. Depois ele volta, aí vai tomando infiltrações, é preservado desse jogo no Allianz e voltou a sentir dores. E aí, no treinamento, no último treinamento, antes do derby, nesta quarta-feira, ele saiu no início da preparação do treinamento reclamando de dores no joelho direito, onde ele tem uma tendinite, né? Tem um nome mais técnico, mas é como se fosse uma tendinite no joelho direito. Sentiu dores e foi substituído nesse trabalho tático por Thales Magno. O Thales Magno que entrou no meio. E isso gerou até uma dúvida na escalação. Peraí, porque no primeiro jogo sem o Garro, o Romero entrou no time para fazer o ataque com o Yuri e o Memphis fazendo, não a função do Garro, né, mas ocupando mais uma faixa central ali, caindo pela esquerda, fazendo uma recomposição, às vezes se somando ao ataque e tal. Foi o substituto em tese, né, da posição do Rodrigo Garro. O Igor Coronado, que vinha trabalhando, já participando de uma transição, se chegou à conclusão de que ele talvez não esteja apto para disputar esse jogo e aí resolveram esperar. Eu não sei se ele vai ser relacionado para o jogo, realmente eu não tenho essa informação, mas a tendência é de que ele atue apenas no Campeonato Brasileiro. E com isso o Igor Coronado também estaria fora para ser uma possível alternativa aí numa ausência do Rodrigo Garro. Agora tem uma outra questão, a gente está falando de uma final, de uma decisão de campeonato, de um jogo, cara, dos mais importantes aí dos últimos anos. É um derby, é contra o maior rival, é um clássico e que pode resultar no Corinthians ser mais uma vez campeão paulista e referendando aí o título de maior vencedor do estadual em São Paulo. Então, diante do torcedor, é impedir o rival de ser tetra, algo que não aconteceu na era profissional. Tem tudo em jogo, cara. É a rivalidade, é voltar a ser campeão, é conquistar um título dentro do estádio, é tudo isso. Muitas vezes o jogador, nesses cenários, ele vai no sacrifício. Então eu imagino que o Rodrigo Garro, se ele tiver assim, cara, só se ele não tiver condição, senão ele começa o jogo. Mesmo com uma medicação, enfim, para poder suportar algumas dores. E aí, no segundo tempo, o Ramon vê o que faz, até porque daqui a pouco a coisa está resolvida ou não. E aí você depende um pouco mais do jogador que está lá em campo e tal. Então, depende muito do que acontecer no jogo. O fato é, e aí vamos trabalhar com o fato, ele saiu mais cedo do treino. Saindo mais cedo do treino, ele automaticamente, por dores, se torna uma dúvida. Entrando o Thales Magno, a gente já cogita que o Thales possa ser uma alternativa para o jogo, por que não? Até porque o Romero estava na data FIFA também. E talvez até o Thales tenha entrado no treinamento exatamente porque o Romero voltou de viagem no dia anterior e daqui a pouco não tenha necessidade, né, de você utilizar o Romero no treinamento, então usa o Thales por ali, mas no jogo vai o Romero. Tem todo esse contexto aí para dizer para vocês. E o que eu quero te dizer, além de tudo isso, é de que o Garro fará um teste ainda no vestiário da Arena, minutos antes da bola rolar, para saber se ele vai ter condições de jogo. E aí a gente só vai saber na hora. Pode ser que seja um mistério para confundir a cabeça do Abel Ferreira, sei lá, essas coisas fazem parte, o que eu não acredito.
exatamente porque a lesão do Garro existe. E talvez, né, muitas vezes o técnico se aproveita de uma condição, tá com dor aqui e tal, não, então vou usar isso para fazer um mistério. Pode ser, mas o fato é que a gente só vai saber se o Garro vai para campo ou não minutos antes da bola rolar. É um problema, né, gente? Porque o Garro, embora não tenha números tão significativos ainda em 2025, é o grande jogador do time, é um cara que pode fazer a diferença. E que existe aí uma grande expectativa do Garro ser um cara decisivo, como ele tem histórico contra o Palmeiras, né? Tem aquela cobrança de falta maravilhosa no 2-2 lá na Arena Barueri. Tem o primeiro gol que ele faz no 2-0 no ano passado pelo Campeonato Brasileiro de fora da área. Golaço, né? No cantinho do goleiro Everton. Enfim, ele tem histórico, ele terminou muito bem a temporada passada, ele é um cara muito querido pela torcida e nesse momento a única coisa que eu posso dizer para vocês é que ele é dúvida para o jogo. E já pergunto para vocês o que o Ramon deve fazer, caso ele não jogue. Mantém o mesmo time do primeiro jogo? Memphis ali por dentro e Romero no ataque? Eu faria isso, na ausência do Coronado também. E acho até que mesmo o Coronado com condição, até porque ele está voltando de lesão, então deixaria ele para o segundo tempo. Mas acho que o Coronado nem relacionado será, o Memphis entra por dentro, o Romero no ataque e o Thales Magno fica para segundo tempo. Daqui a pouco o Garro tem condições para alguns minutos no segundo tempo, não sei. O fato é que a gente só vai saber isso na hora do jogo. Enfim. Agora tem outro probleminha também. Não é tão simples assim essa questão envolvendo os convocados. Porque o Félix Torres, por exemplo, o Félix Torres participou de menos minutos com a seleção equatoriana. Então ele conseguiu participar do treinamento. Isso vale para o próprio Romero também, que também participou um pouco da atividade. Até falei aqui, né? Não, olha, ele estava na data FIFA, mas é só uma condição aqui para dizer para vocês que daqui a pouco foi por isso que o Thales entrou no lugar do Garro. Mas eu imagino que o Romero vá para jogo, até porque ele atuou menos do que esses dois jogadores que eu vou citar. Martínez e André Carrilho, inclusive jogaram contra, né, nesse último jogo e voltaram num voo fretado. O Martínez jogou 78 minutos e o Carrilho 90. O Carrilho também jogou o primeiro jogo como titular. Então, o Carrilho voltou, deu entrevista para Corinthians TV, falou sobre o jogo, mas revelou que está um pouco cansado sim. Trabalhou mais com bola ali, com um treinamento um pouco mais leve, para não ser tão desgastado assim. Claro que o Ramon está contando com esses dois caras como titulares, mas vão fazer 48 horas que eles terão entrado em campo. Pelas suas seleções na terça-feira e pelo Corinthians na quinta-feira. Isso pode gerar um desgaste e pode gerar até mesmo um prejuízo técnico daqui a pouco no decorrer do jogo. A gente não sabe como eles vão reagir. Tem gente até colocando eles como dúvida para a partida. Isso eu não acho, porque estamos falando de uma final. Talvez fosse outro jogo, eles fossem preservados ou ficassem para segundo tempo. Não é o caso. Estamos falando de uma decisão. E é por isso que Martínez e Carrilho irão para o jogo. Agora, o Carrilho mesmo disse com todas as letras que ele está cansado, que ele se sentiu cansado. Então, não deixa de ser um problema. É um cara de 33 para 34 anos que jogou, tem a viagem, jogou 2 partidas e que jogou uma com menos de 48 horas para poder entrar em campo mais uma vez. Então, não deixa de ser um problema. De fato, sendo uma decisão, eles vão para o jogo. Mas aí você já tem 2 jogadores que sofreram desgaste, Romero e Félix Torres, que também estavam lá e são titulares, e o Memphis Depay, que voltou um pouco antes, né? E ainda a questão do Garro, que sentiu dores e é dúvida. Tudo isso para bagunçar ainda mais o planejamento do Ramon Dias. Mas, dito isso, eu imagino que tenhamos Hugo no gol, Mateuzinho na direita, Angileri na esquerda, maravilhoso, Félix Torres e Gustavo Henrique, Ranieri, Martínez, Carrilho e... Aí eu não sei, aí eu realmente não posso cravar, se Garro ou Memphis com Romero e Yuri Alberto no ataque. Ou, né, Garro com Memphis e Yuri no ataque. Deve ser esse o time, só essa dúvida aí do Garro ou Romero, para saber se o Romero joga no ataque, o Memphis no meio e o Garro começa no banco. É a única condição, a única questão. O resto deve ser o time que atuou contra o Palmeiras no Allianz Parque e conseguiu uma vitória e uma grande vantagem. Tá tudo pronto, tá preparada uma grande festa. Quando eu digo festa, não é do título, é uma festa de recepção, é uma festa de estrutura, é uma festa de arena lotada, para que todo mundo consiga ver essa grande decisão resolvida num derby ainda, né, no maior clássico de São Paulo,
Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena, vai ser fantástico. E depois do jogo, claro que tem live aqui, independentemente do resultado, para a gente poder falar sobre os temas dessa partida e saber quem será o campeão paulista em 2025. Vai ser muito legal, vai ser uma quinta-feira que promete ser interminável e eu conto com você. O que você acha que vai acontecer? Deixa o teu palpite aqui nos comentários, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!